A divisão do mundo entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos deixou de ter validade conforme diversas nações passaram a evoluir economicamente e também a tomar parte importante no mercado mundial. Foi então reunido em 4 promessas económicas, os principais países emergentes, que o economista Jim O'Neill, do grupo Goldman Sachs, criou a sigla BRIC, que designa o grupo composto por Brasil, Rússia, Índia e China. O conceito BRIC acabou por ganhar projeção, depois de ter sido divulgada uma projeção que prevê que em 2050 estes 4 países emergentes, cada vez menos emergentes, serão grandes nações desenvolvidas e determinantes na economia do planeta. E para olharmos para os BRIC e para o que vai acontecer nos próximos anos a estes países, contamos com a opinião sempre lúcida de António Neto da Silva, Isabel Meireles, Paulino Brilhante Santos e também Vítor Scária. Agradeço aos 4 a vossa presença nesta Comissão Executiva. António, começo por si, para lhe perguntar, hoje o mundo, diz-se muito destes lados da Europa, está em crise, mas quando olhamos sobretudo para estes 4 países, há um mundo diferente. Há economias pujantes, crescimentos muito fortes e há de facto uma nova economia. Sem dúvida, é qualquer coisa que era perfeitamente previsível. Aliás, quando o Ocidente entrou na fase de rendimentos decrescentes, tentou encontrar novos mercados que permitisse uma continuação da taxa de crescimento no mundo ocidental. E aquilo que fez foi provocar aquilo que conceptualmente se chama globalização. Ou seja, tentou e conseguiu a abertura dos maiores mercados mundiais em termos populacionais, não em termos de poder de compra, mas em termos populacionais, Índia e China tendo cerca de metade da população mundial. Trata-se de uma via que conduziria evidentemente a um primeiro período de crescimento no Ocidente devido à abertura daqueles mercados, mas que tinha depois como contrapartida o facto destes países não terem os sistemas sociais de garantia que o Ocidente tem. E, consequentemente, ao abrirmos aqueles mercados, eles exigiram a abertura dos nossos mercados. E, em particular, quando é certo que a grande parte do crescimento daqueles mercados foi provocada por multinacionais do Ocidente. Consequentemente, com a sua capacidade de lobby, negociaram e conseguiram com o Ocidente a abertura dos mercados ocidentais à produção feita com mão de obra que não custa praticamente nada. Eu posso dizer-vos que a China, ontem ou anteontem, recentemente, aumentou de 13% o salário mínimo e o salário mínimo são $170. E, portanto, já com o aumento dos 13%. Nós estamos numa situação que era previsível de declínio da Europa. Trata-se, portanto, de uma situação em que nós não temos, com os nossos sistemas sociais e, portanto, com uma situação económica que permitiu um determinado nível de vida, não temos nenhuma hipótese de concorrer com os produtos produzidos daquele lado do mundo. Isto significa que este ajustamento estrutural brutal que se está a dar na Europa e que não fica contido na Grécia e em Portugal é uma consequência deste processo de globalização. Eu acho muito engraçado quando se diz ali que em 2050 estes países serão os grandes países de referência. Eu estou convencido, e depois podemos entrar por aí, porque nós temos que fugir da forma tradicional de pensarmos. O paradigma hoje é completamente diferente do paradigma anterior e, portanto, é preciso mudarmos a forma de pensar. Não podemos manter-nos cómodos na discussão da taxa de juros, dos salários, do não sei quê. Não. Em 2050, se a China e a Índia continuarem a crescer à velocidade que estão e se não houver no resto do mundo, que seria muito mau para nós, uma passagem para uma situação que era aquela que existia antes na China e na Índia, ou seja, o empobrecimento total do Ocidente, inclusive aos Estados Unidos, pura e simplesmente o planeta não existe. Ou dito de outra forma, porque obviamente o homem não vai destruir o planeta vai arranjar a forma de destruir metade da população mundial. E, portanto, eu preferia falar neste nível. Em 2050, das duas uma, ou de facto a China, a Índia, os BRICS em geral, são grandes economias e a Europa está nos níveis de pobreza que conhecemos na China e na Índia até há relativamente pouco tempo, e os Estados Unidos também, porque não basta a Europa para compensar em termos populacionais, ou então o planeta
tomou uma decisão sobre uma redução drástica da população mundial. Não temos outra via e não vale a pena andarmos a discutir como as troicas e os FMIs e essa gente que está enquadrada num pensamento absolutamente quadrado daquilo que é a economia, pensando a economia de futuro em função daquilo que eram os parâmetros que resolviam os problemas da economia. E a verdade é que estamos perante um novo paradigma. Já vamos a esse novo paradigma, Isabel. Quando olhamos para aquilo que é a Europa e, sobretudo, os Estados Unidos, assistimos quase a uma lógica de vasos comunicantes com muita riqueza a ser transferida para os BRIC, mas não só, e os satélites à volta, mas também grande parte hoje da poupança está concentrada nesses países, que são, curiosamente, países mais pobres em termos médios, mas que emprestam aos países ricos quando precisam de financiamento. Há, de facto, uma alteração muito profunda a nível estrutural dentro destes equilíbrios de forças. E é, de facto, interessante, se não fosse dramático para a Europa, verificar, de facto, essa transferência de poder financeiro e económico em que os países que há pouco eram ajudados, agora são eles que estão a ajudar e, eventualmente, em que os organismos internacionais financeiros têm impedido desesperadamente a ajuda, embora ainda, como disse o António, com aquela visão tradicional de dizer, muito bem, os vossos bancos centrais têm imenso dinheiro, emprestem-nos, mas, contudo, nós queremos, organizações internacionais, designadamente o FMI, que vocês nos expliquem onde é que usam esse dinheiro, se é para auxiliar um poder político que não é sequer democrático, portanto ainda temos esta arrogância do Ocidente, de algum modo, a exigir que estes países nos emprestem, mas que o dinheiro deles tenha que ser gerido e canalizado da forma como o Ocidente vê face à democracia, aos direitos humanos, o que não deixa de ser interessante. Portanto, estes países, de facto, são muito interessantes, muito apetecíveis. Aliás, os investidores árabes, nomeadamente, já estão, enfim, a fazer grandes investimentos nestes países, porque têm taxas de crescimento que o Ocidente não tem. E não vai ter, certamente, nos próximos anos. Tem valorizações bolsistas também brutais e mais, que é uma coisa muito interessante, eles agora começam, já que fala de vasos comunicantes, a comunicar entre si em termos comerciais. Designadamente, por exemplo, o Brasil e a China têm grandes trade-offs em matéria de infraestruturas. Por exemplo, a China e a Índia em matéria de propriedade intelectual, que é muito importante, porque, no fundo, é o conhecimento que vai permitir o tal salto tecnológico, o salto da inovação que já vimos que é necessário nos países, e também entre a China e a Rússia em matéria de energia. Ou seja, os BRICS, fundamentalmente, estão em entropia, a negociar entre eles, a tornarem-se, se quiser, mais poderosos, mais ricos, com todos os problemas, já lá poderemos ir, com aumento de milionários ou de bimilionários exponencial. Portanto, a China ou a Rússia e, enfim, de algum modo também o Brasil tem o maior número de bilionários do mundo e, portanto, isso significa que eles estão a crescer. Paulino Brilhante Santos, antes de irmos aos problemas que estes países apresentam, aos riscos que apresentam nos próximos tempos, há de facto também aqui uma questão, tanto o António como a Isabel referiram, mas gostava de sublinhar, tem que ver com o conhecimento, com o aumento do conhecimento. Hoje, quando olhamos para aquilo que é o registro de patentes, a publicação de papers em jornais das várias áreas, mas também o reconhecimento de algumas universidades a nível mundial, por exemplo, Bangalore, na Índia e outras noutros países, há de facto, estes países apresentam hoje um nível de conhecimento e um nível técnico e um nível de inovação que está ao nível do melhor que se faz no mundo. Em algumas bolsas, sim. Em algumas áreas, sim. Agora, eu penso, no entanto, que se nós virmos, por exemplo, o nível de conhecimento que se produz nos Estados Unidos, ainda estão a anos-luz daquilo que se faz no Ocidente, não é? Embora, pronto, a Universidade do Bangalore, uma ilha, digamos assim, num país que se arrisca a ultrapassar a população da própria China, não é?
embora tenha tido alguns sucessos científicos e técnicos inegáveis. A China procura subir na cadeia técnica e científica, nessa cadeia de valor. Mas a verdade é que se nós virmos, por exemplo, a qualidade dos produtos ao nível da cadeia superior de valor, verificamos que a qualidade ainda é hoje muito inferior àquilo que se produz, por exemplo, na Alemanha, não é? E não é por acaso que a Alemanha tem tido este sucesso estrondoso de exportações para a China, não é? Não é certamente por eles produzirem ao nível da cadeia superior com a mesma qualidade que produz a Alemanha. Portanto, eu diria que, de facto, existe essa tendência. É natural que esses países, depois de passarem por as fases mais inferiores da cadeia, queiram subir na cadeia de valor. Estão a fazer grandes esforços para isso. A China é um país, por exemplo, em que, tradicionalmente, a aposta na educação é fortíssima, não é? Faz parte da tradição cultural milenar chinesa. E acredito, por exemplo, que, com o tempo, isso venha a acontecer, sem dúvida. O problema da China e da Índia, eu estava a ouvir aqui a doutora Isabel Meireles sobre essa questão das patentes, eu acho divertido, porque deve ser com certeza uma troca de contrafações e de troca de patentes falsificadas, não é? China e a Índia, como se sabe, são os maiores centros mundiais de contrafação, portanto devem estar a trocar patentes contrafeitas, normalmente roubadas ao Ocidente. Mas é curioso, Paulinho, permita-me interrompê-lo, quando olhamos para aquilo que foi o desenvolvimento do Japão, o Japão começou exatamente por aí, por copiar mal, por fazer, digamos, aquilo que os americanos ou as empresas norte-americanas faziam, e hoje, há muitos anos, há uma série de décadas, sabemos aquilo que é a capacidade de inovação e a potência tecnológica que é o Japão. Houve essa curva de experiência também, essa curva que muitas vezes poderá ser seguida pela China, por exemplo. Sim. Era o que eu estava precisamente a admitir, mas aí também temos que fazer uma distinção aqui, que é entre a China e a Índia. Eu acredito que isso possa acontecer da China, tenho mais dúvidas que possa acontecer da Índia, apesar dessas ilhas de excelência, tipo Bangalore, etc. Não é? Porque a Índia é um caso mais complicado. Na China, admito que isso possa vir a acontecer. De qualquer modo, chama a atenção para o facto de que quer na China, quer na Índia, estamos a falar de países muito diferentes do Japão. Estamos a falar de países com uma população imensa, em que, portanto, o vetor altas tecnologias, o setor, será sempre um setor muito pequeno dentro dessas economias. Por definição, porque são países imensos, não é? Vítor Scária, olhamos para esta questão, já vamos olhar para os problemas, é um dos pontos que vamos olhar para aqui, mas há uma questão que me parece essencial. Ao avançarmos para a globalização e abrir os mercados, obviamente passamos a competir com mão de obra muito barata, mão de obra que está a aumentar em termos de cadeia de valor. A grande questão que coloco, e que se colocam certamente as empresas, é como é que vamos competir daqui a uns tempos, porque não é certamente por ordenados mais baixos, porque calculo que a solução não seja baixar os ordenados em 60% na Europa e nos Estados Unidos. A inovação também começa a ser algo difícil de competir para países que eles próprios também estão nessa cadeia de valor. Não, de facto é verdade, mas como o António disse, o processo de introdução dessas economias na economia mundial foi muito conduzido pelos interesses do Ocidente. Portanto, foram as empresas do Ocidente, e ainda são hoje, em grande medida, as empresas do Ocidente, que comandam parte do processo de internacionalização dessas economias. Não há muitos anos, eu julgo que há 2 ou 3, mais de 50% das exportações da China ainda eram feitas por filiais multinacionais. Portanto, o que revela bem que é um aproveitamento, tornaram a China, de facto, na fábrica do mundo, sendo que parte da mais-valia é extraída e é apropriada, por enquanto, pelas economias do Ocidente. Agora, há aqui também um desafio para eles próprios. Eles até agora têm estado a crescer numa lógica muito extensiva. Aqui também é uma questão que há 4 realidades completamente distintas, embora falem em BRICS, sempre 4 economias que, do ponto de vista da sua base de desenvolvimento, são completamente distintas, até mesmo em termos de especialização e o modelo que têm vindo a adotar de inserção na economia mundial. Umas mais com recursos naturais, outras mais com produtos manufaturados e outras com, por exemplo, a economia de conhecimento tem um peso muito importante na parte, e a química tem um peso muito importante na parte na Índia. Mas digo eu, o grande desafio que eles têm é quando começarem a esgotar a margem extensiva, e há aqui o alerta da sustentabilidade que o António deixou aí bem, e que é um desafio fundamental, mas há também uma questão que desafios eles vão enfrentar do ponto de vista doméstico. A questão que foi há bocado suscitada, por exemplo, da questão da poupança ser transferida,
não é só o interesse do Ocidente, é o interesse deles próprios, é a maneira deles manterem as taxas de câmbio subvalorizadas, sob pena de não conseguirem continuar a exportar àquele nível. Temos de ter noção que o que está ali é, eu se tiver um déficit, um superávit tão grande nas minhas balanças de transações correntes e de pagamentos, das duas uma, ou ponho os fundos no estrangeiro e remunero a uns juros, ou se fico com reservas, automaticamente tenho um problema de apreciação da minha moeda nacional. Portanto, há aqui um jogo que tem que ser... Agora, o grande desafio também que isso vai viver é, eles precisam do nosso mercado. E aí parte também o interesse de manter. Ou seja, o risco maior, se calhar, para o crescimento dessas economias vai advir do problema que as economias desenvolvidas estão a enfrentar. Ou seja, Vítor, permita-me interrompê-lo, nenhuma destas economias tem interesse em que as grandes potências mundiais, leia-se Europa, leia-se Estados Unidos, estejam em crise durante muito tempo. Julgo que não, claramente, quer dizer, por enquanto, embora, como a tua Isabel estava a dizer, eles estão a crescer os fluxos sul-sul ou entre eles, é verdade, mas eles ainda dependem em grande medida das economias, dos grandes polos de desenvolvimento mundial como mercado. Os Estados Unidos é o principal cliente da China e de longe, portanto, e não há dúvida nenhuma que a fábrica do mundo terá um problema se o supermercado do mundo deixar de consumir. Não consumir. Então, nesse sentido, é um grande desafio, de facto, para eles é esse. E depois há o desafio interno, que é como é que eles vão responder às aspirações crescentes no conjunto de população. É verdade que há um número crescente de milionários e bilionários. Em termos de percentagens, se calhar não é significativo, porque é a distribuição normal de qualquer população, eles não tinham era nenhum. E há aqui o problema que é, e quando quando deixar de haver pessoas na agricultura para transferir para as cidades, para manter um exército industrial de reserva, permitam-me a linguagem marxista. Quer dizer, vai haver um problema, já em algumas cidades começa a haver problemas de mão de obra, de existência de recursos disponíveis para o nível de crescimento que existe. Depois a questão que se seguir é os salários. Quer dizer, há aqui um desafio muito importante da procura interna nesses países, que pode ser um equilíbrio, pode ser um escape para a perda de alguma procura externa, nomeadamente dos países evoluídos. Mas quer dizer, mas vai criar o tipo de solicitações, nas questões sociais, num conjunto de pensões, etc., que vamos ver, que acho que é o grande desafio que temos que enfrentar nesses países. António, esta questão que o Vítor levantou leva-nos a recordar algumas notícias das últimas semanas que dão conta de problemas, nomeadamente na polícia em alguns estados do Brasil, problemas em algumas zonas industriais da China, em que os trabalhadores, a partir do momento em que começaram a ter ambições, obviamente legítimas, como todos nós temos, relativamente a um novo estilo de vida, começaram a exigir mais, bem mais do que aquilo que tinham, mas sobretudo menos do que aquilo que querem, e isto levanta aqui um problema de alguma coerência interna. Comecemos pela China. Há aqui, de facto, algum problema de sustentabilidade daquele país, gigantesco, mas também com algumas nações ali misturadas no meio, de vários ritmos de crescimento. Há quase um sistema capitalista junto com um sistema comunista que tem funcionado até agora, mas há muitas incoerências ao nível daquilo que é o funcionamento da China. Isso é o comunismo à chinesa, mas é importante dizer o seguinte. O mundo ocidental, em geral, a Europa e os Estados Unidos, optam pela equidade, dão prioridade à equidade. Estes países em crescimento dão prioridade à eficiência. E, num processo de globalização em curso, esta globalização competitiva, os valores fundamentais já não são valores ideológicos. Os valores fundamentais é ser eficiente e competitivo. São os valores hegemónicos a nível mundial. E, portanto, quando nós temos uma área como os Estados Unidos e a Europa, e muito em particular a Europa, os Estados Unidos são mais flexíveis, como sabemos, em que a prioridade é dada à equidade. E temos depois metade da população mundial, onde a prioridade é dada à eficiência e à competitividade, sendo estes os valores fundamentais para se ter sucesso no processo de globalização competitiva, está-se mesmo a ver que as zonas do mundo que continuam a dar prioridade à equidade sobre a eficiência vão ter problemas gravíssimos e nós estamos a senti-los em Portugal. E a Europa toda está a sentir. Há ali uma ilha que é a Alemanha, eventualmente a Holanda, mas a Europa toda está claramente num processo de declínio, que é um processo anti-histórico para as nossas gerações, porque há 500 anos que nós dominamos o mundo. E, portanto, esta é uma situação em que isto vai criar nestes países, como o Rui estava a referir, vai criar uma tendência para se começar a premiar, de alguma forma, também a equidade. Mas estes países, ainda durante muito tempo, devido à reserva de mão de obra que têm, ainda durante muito tempo, vão continuar a dar prioridade, e isto vai criar conflitos, à
à eficiência sobre a equidade. E porquê? Porque são países ainda muito pobres em geral, as pessoas são ainda muito pobres. E, portanto, à medida que a eficiência aumenta, mesmo que haja desequilíbrios enormes nos rendimentos, uns a ganhar muito, outros a ganhar pouco, mesmo em termos regionais há esta dicotomia, de qualquer forma o país como um todo, a população como um todo, vai aumentando o seu nível de vida. Enquanto que nos países em que a equidade é a prioridade, isso vai acontecer exatamente ao contrário. Agora, há uma coisa que é muito importante dizer, é que nós hoje não podemos raciocinar só nestes termos. Há uma outra condicionante, que é uma condicionante a que eu não vejo, faz muito barulho com as alterações climáticas, mas eu não vejo os decisores políticos, às vezes falam, mas não fazem coisa nenhuma para tentar resolver. Nós temos um planeta que é finito. Este planeta consegue repor as suas matérias-primas, a qualidade do ar, a qualidade da água, consegue repor, mas precisa de um período para repor. E isto não é motivo de opinião, agora, o que eu vou dizer, sabe-se que se a Índia e a China chegarem ao mesmo nível de vida que nós temos no Ocidente, são precisos 4 planetas. Isto não é uma questão de opinião. Eu não estou a dizer esta é a minha opinião. Não. Isto está estudado. São precisos 4 António, planetas. mas quando, por exemplo, portanto, isto rebenta por qualquer lado. Uma das grandes economias, o Canadá, quando olhou há pouco tempo para aquilo que foi assinado em Kyoto e decidiu sair fora, disse não vamos cumprir para não penalizar as nossas indústrias, é, do ponto de vista de um país desenvolvido, um precedente para que outros não queiram também cumprir. Não, mas esse é que é o grande problema, que inclusive nos leva para um ponto que é muito importante discutir e discutir de uma forma séria, que é a questão de um governo mundial. Nós vamos a caminho disso. E não é a teoria da conspiração. António, vamos deixar essa questão para a segunda parte desta comissão executiva. Só uma coisa pequenina, só dizer que em termos do planeta não adianta o que um país faz. Ou fazem todos, ou então os outros protegem-se, como o Canadá diz, não, então a China continua a crescer sem qualquer cuidado, a Índia sem qualquer cuidado, os Estados Unidos eventualmente sem qualquer cuidado, nós não vamos penalizar as nossas indústrias. Os ricos que paguem a crise. E a consequência é, o planeta caminha para uma situação em que um dia toma uma decisão que é, de facto, arrumar com metade da população mundial e voltamos, portanto, a uma fase bastante anterior àquela em que estamos. Vamos começar exatamente a segunda parte desta Comissão Executiva por este tema, a questão do governo mundial, numa altura em que 4 grandes países, os BRIC, aquilo que foram designados por BRIC, estão, obviamente, a marcar a atualidade. Vítor Scária, Paulino Brilhante Santos, António Neto da Silva e Isabel Meireles.